Capítulo 11. Infrações e penalidades. Artigo 45. Constitui infração ação ou omissão, voluntária ou não, que importe em inobservância, por parte do sujeito passivo, de obrigação tributária principal ou acessória estabelecida na legislação municipal. Parágrafo único. O cometimento de infração sujeita o infrator às penalidades estabelecidas na legislação. Artigo 46. A falta de recolhimento parcial ou total do IPTU, apurada por procedimento administrativo fiscal, sujeita o contribuinte à multa por infração de 40% do imposto não recolhido. Parágrafo 1º. O lançamento desta penalidade será efetuado. Inciso 1º. Isoladamente, quando o imposto tiver sido lançado de ofício, havendo conformidade das informações contidas no cadastro imobiliário municipal com as características físicas do imóvel, na data da ocorrência do fato gerador desse tributo. Inciso 2º. Conjuntamente com o imposto, quando verificada a diferença positiva entre o valor do imposto devido e o lançado, mediante constatação da falta de conformidade das informações contidas no cadastro imobiliário municipal com as características físicas do imóvel, na data da ocorrência do fato gerador desse tributo. Parágrafo 2º. Haverá incidência de juros moratórios sobre o valor do imposto apurado na forma do inciso 2º, do parágrafo 1º, destacando-se o referido encargo quando do lançamento. Artigo 47. O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei, apuradas por procedimento administrativo fiscal, ou detectadas pela administração fazendária por meio de outros instrumentos, sujeita o infrator às seguintes penalidades. Inciso 1º. Quando cometida por pessoa física. Alínea A. De 02U.F.M.S. por deixar de inscrever-se no cadastro imobiliário de contribuintes, na forma e prazos previstos na legislação. Alínea B. De 01 UFM, pela falta de comunicação de modificação dos dados referentes às características físicas do imóvel, constantes do cadastro imobiliário municipal, para atualização cadastral, na forma e prazos previstos na legislação. Alínea C. De 01 UFM, pela falta de comunicação de alteração no uso ou na titularidade do imóvel constante no cadastro imobiliário municipal. Alínea D. De 02 U.F.M.S. por deixar de comunicar, na forma e prazos estabelecidos na legislação, alienação e aquisição de imóvel, estando no gozo da isenção e nos casos disciplinados em regulamento. Alínea E. De 02 U.F.M.S. pela falta de entrega da DMI, aplicável por cada declaração. Alínea F. De 0,5 de UFM, por cada conjunto de até 5 informações omitidas, incompletas, ou erroneamente fornecidas na DMIE. Alínea G. De 0,5 U.F.M.S. por impedir o acesso do agente fazendário para verificação de dados cadastrais. Alínea H. De 08 U.F.M.S. por fornecer ou apresentar ao fisco informação ou documento inexato ou inverídico, para cada documento inexato ou inverídico. Alínea I. De 08 U.F.M.S. por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento fiscal. Alínea J. De 08 U.F.M.S. aos que não promoverem a inscrição dos imóveis resultantes de desmembramento ou remembramento, no prazo de 30 dias, contados da data do respectivo registro no cartório de registro de imóveis. Alínea K. De 15 U.F.M.S. por embaraçar ou impedir a ação da autoridade fiscal, ou por deixar de prestar informação, não apresentar comprovante de pagamento, documento ou outro qualquer, quando solicitado pelo fisco,
ou por prestar informações com dolo, má-fé, fraude ou simulação, ou, ainda, por falsificar a autenticação bancária em guias de recolhimento de imposto, para cada guia falsificada. A linha L. De 5.f.m.s, pelo gozo irregular da isenção referida no parágrafo único do artigo 41, desta lei, aplicável por cada ano gozado irregularmente, é. A linha M. De 2u.f.m.s, pelo descumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida nesta lei. Inciso 2º. Quando cometida por pessoa jurídica, ou empresário. A linha A. De 04u.f.m.s, quando deixar de inscrever-se no cadastro imobiliário de contribuintes, na forma e prazos previstos na legislação. A linha B. De 02u.f.m.s, quando deixar de comunicar as modificações dos dados referentes às características físicas do imóvel, constantes do cadastro imobiliário municipal, para atualização cadastral, na forma e prazos previstos na legislação pertinente. A linha C. De 02u.f.m.s, pela falta de comunicação de alteração no uso ou na titularidade do imóvel constante no cadastro imobiliário municipal. A linha D. De 04u.f.m.s, por deixar de comunicar, na forma e prazos estabelecidos na legislação, a venda de imóvel, estando no gozo de isenção ou imunidade. A linha E. De 04u.f.m.s, pela falta de entrega da DMI, aplicável por cada declaração. A linha F. De 01u.f.m.s, por cada conjunto de até 5 informações omitidas, incompletas, ou erroneamente fornecidas na DMIE. A linha G. De 10u.f.m.s, por impedir o acesso do agente fazendário para verificação de dados cadastrais. A linha H. De 15u.f.m.s, por fornecer ou apresentar ao fisco informação ou documento inexato ou inverídico, para cada informação ou documento inexato ou inverídico. A linha I. De 15u.f.m.s, por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento fiscal. A linha J. De 15u.f.m.s, aos que não promoverem a inscrição dos imóveis resultantes de desmembramento ou remembramento, no prazo de 30 dias, contados da data do respectivo registro no cartório de registro de imóveis. A linha K. De 30u.f.m.s, por embaraçar ou impedir a ação da autoridade fiscal ou por deixar de prestar informação, não apresentar comprovante de pagamento, documento ou outro qualquer, quando solicitado pelo fisco ou por prestar informações com dolo, má-fé, fraude ou simulação ou, ainda, por falsificar a autenticação bancária em guias de recolhimento de imposto, para cada guia falsificada. A linha L. De 20u.f.m.s, pelo gozo irregular da isenção referida no parágrafo único do artigo 41, desta lei, aplicável por cada ano gozado irregularmente, é. A linha M. De 5u.f.m.s, pelo descumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida nesta lei. Parágrafo único. O lançamento das penalidades será efetuado pela autoridade fiscal competente, por meio do auto de infração e intimação, quando decorrente de procedimento administrativo fiscal, ou por meio de notificação de lançamento, quando detectado por outros instrumentos pela administração fazendária, observadas as normas regulamentares. Artigo 48. O sujeito passivo de autuação ou notificação fiscal, nos termos desta lei, poderá proceder ao recolhimento do valor lançado em até 150 dias, contados da data de ciência do auto de infração e intimação, com as seguintes reduções do valor da multa por infração. Inciso 1º.
50%, para recolhimento integral em até 30 dias. Inciso 2º. 45%, para recolhimento em duas parcelas iguais, vincendas em até 30 e 60 dias. Inciso 3º. 40%, para recolhimento em três parcelas iguais, vincendas em até 30, 60 e 90 dias. Inciso 4º. 35%, para recolhimento em quatro parcelas iguais, vincendas em até 30, 60, 90 e 120 dias, Inciso 5º. 30%, para recolhimento em cinco parcelas iguais, vincendas em até 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Artigo 49. As penalidades previstas nesta lei serão aplicadas em dobro em caso de reincidência, assim considerada quando ocorrer o cometimento da mesma infração no prazo de até 5 anos contados da data do pagamento da exigência, ou do término do prazo para interposição da defesa, ou, ainda, da data da decisão condenatória irrecorrível na esfera administrativa, relativamente à infração anterior. Artigo 50. O sujeito passivo que tenha sido autuado ou notificado terá o prazo de 30 dias, contado da data de ciência da intimação ou notificação, para o pagamento do crédito tributário ou penalidade lançada por meio de notificação fiscal ou auto de infração e intimação ou notificação fiscal, ou para apresentação de impugnação, observado o processo administrativo fiscal estabelecido na legislação municipal.